E a sua visão inicial dessa corrida? Olha, quem não gostou do GP da Grã-Bretanha, por favor, hein? Seja bem-vindo, Felipe. Fala, Carlos, Gui, galera do motorsport.com. A corrida muito boa, né? A gente sabe, quando tem sempre uma chuva num limite do que dá para correr, é bom, porque quando passa do ponto também não é legal. Bandeira vermelha, para e tudo mais. Hoje foi aquele jeito úmido, seco, molhado, pneu de chuva, pneu de área, pneu de seco. Corridaça, estou aqui para a gente debater. Boa. Começando pelo tema mais recente aqui que a gente pincelou, até com base nos chats, e a galera tá mandando muita pergunta acerca da prova do Gabriel Bortoleto, da estratégia da Sauber, da culpabilidade, coloquemos assim, do engenheiro, da equipe, do próprio piloto. O próprio Marcos Farley manda aqui um superchat mais recente, me impressionou a Sauber andar mais que a Ferrari, já com a pista seca. O carro mudou muito, acharam um caminho. Ele se refere à parte final da corrida ali com o Hülkenberg, mas sobre Bortoleto, Felipe, houve ali, digamos, um diálogo e o Bortoleto anuiu com a estratégia. Como é que você vê essa tática da Sauber para o piloto brasileiro e o GP dele como um todo? Vamos lá. Eu acho que a gente tem que esperar algumas explicações, né, do Bortoleto, da equipe, porque assim, eu vi muita gente detonando a Sauber. Uma coisa meio básica de corrida nesse tipo de condição é a responsabilidade da decisão também ser do piloto. Quantas vezes a gente enaltece a primeira vitória do Rubinho em Hockenheim 2000, falando que ele foi contra todo mundo e falou: eu vou ficar com o pneu slick na chuva. Foi ele. Assim, os pilotos, o feeling da pista, ainda mais ela híbrida, ainda mais ela seca aqui, molhada ali, esse feeling da aderência é de pilotos. A equipe, o que ela faz é alimentar o piloto com informações do tipo, que não é esse caso, mas estou dando um exemplo no meio de corrida. Ó, fulano de tal parou e ele agora é o mais rápido, ele colocou o pneu seco e ele tá fazendo volta mais rápida. Bora! E aí o piloto tem muitas vezes assim, putz, será que eu vou segurar? E ele fala, aí eu acho que não. Beleza. Não era o caso nesse tipo de condição. O que aconteceu, para mim, é uma coisa muito... Assim, a gente precisa ouvir, mas o que eu acho que aconteceu me parece meio claro. Naquele momento da volta de apresentação, as piores curvas eram as últimas. As últimas para a entrada da reta. Então, eu acho que eles fizeram uma volta de apresentação bastante nos mais seco e úmido, pensando, talvez dê, hein? Talvez dê, hein? Talvez dê. O Bortoleto ali em 16º recebe, o engenheiro joga para ele, e aí? Você acha que consegue? E menciona o Leclerc parando, que estava adiante. Ele com aquela ideia da volta que ele estava passando, ainda mais úmida para seca, sem talvez enfrentar ali a parte mais molhada, falou, acho que dá. Então, assim, eu não estou falando que a culpa é do Bortoleto, o que eu estou falando é, não dá para falar que é só a Sauber. As decisões, em tese, são conjuntas. Se não foi, se foi uma ordem da Sauber, é mais um aprendizado para o Bortoleto, para na próxima falar, gente, quem está aqui com a bunda aqui sou eu. Não dá. Basta ver que todo mundo que fez essa parada não se deu bem. Sim. Mas aí entra um outro ponto. Quando o Bortoleto erra e abandona, ele também é o único. Assim, e é compreensível, era muito difícil. O Verstappen errou, gente. Assim, corrida dessa, muita gente erra. Muita gente comete besteira. Não dá para pesar a mão só nele. Só tô falando que não dá para falar só que é Sauber. Ó, Sauber de novo, hein? Ó, Sauber. Não é, cara. Na minha opinião, não é. Minha opinião. A não ser que o Bortoleto chegue na entrevista e fale, ó, gente, eu falei para ficar e a equipe me ordenou entrar. Beleza. Mas não me parece que vai ser o caso, entendeu? Sim. Agora, eu tava pensando aqui, tô dando uma olhada no chat até, galera. Vão comentando, votem na enquete sobre o pódio do Hulk. A gente vai falar sobre o Hülkenberg com o Felipe aqui na sequência, mas como tem hater do Bortoleto, né? Engraçado isso. E sobre certo aspecto, Gui, como não vou colocar que foi uma sorte, mas atenua um pouco o efeito dessa comunidade barulhenta, que faz críticas muitas vezes indevidas e infundadas ao Bortoleto, mas o fato dele vir de uma corrida boa, de certa forma, nos livra de um esgoto maior sobre certo aspecto, e aqui não me refiro à galera do chat, mas muita gente em redes sociais fica criticando o Bortoleto. Ele vem com um certo, digamos, estofo para essa corrida, e apesar do que acontece,
a gente tem que analisar de maneira mais calma e ponderada essa situação toda de Silverstone especificamente, né, Gui? Tem, a gente olha os abandonos, quase todos os rookies abandonaram. O único que não abandonou foi o Berman. E aí você tem o Bortoleto abandona porque roda e bate, o Adjar tem aquela belíssima cagada que ele dá na traseira do Antonelli, o Antonelli abandona por causa disso, Colapinto sequer largou, e o Lawson foi atingido. O Lawson foi atingido também, né? Foi ali no começo da prova. Isso. O Lawson... foi o Ocon, né? Isso. O Lawson é aquele incidente em que o Ocon é sanduichado, vem o Tsunoda por dentro. Isso, verdade. Aí o Ocon não tem para onde ir, dá no meio do carro do Lawson. Foi, aliás, o primeiro abandono, né? Uma vez que o Colapinto sequer larga. Então teve isso também. Então, assim, foi um dia difícil para rookies no geral. E, querendo ou não, é um momento para aprendizado. É o grande momento, eu acho, de aprendizado para o Gabriel até aqui. Porque a gente já teve questão das estratégias e tal, mas nenhuma que a gente viu uma discussão tão aberta. Porque as outras decisões já tinham sido tomadas antes do início da corrida. Sim. Essa foi tomada no afã ali do momento. Então, eu acho que é um momento de aprendizado. E aí eu retomo uma coisa que a gente falava do Bortoleto, já desde o começo do ano. A Sauber, ela até teve uma mudança de mentalidade para esse ano. A Sauber começa o ano uma coisa meio tipo, vamos preencher o tempo até a chegada da Audi e tal. Só que o Binotto, e a chegada do Whitley intensifica isso, traz uma mudança de mentalidade no sentido de, cara, a gente pode usar esse ano para melhorar as nossas ferramentas e isso vai trazer um benefício para o carro do ano que vem. E a Sauber começa a tratar 2025 de forma séria um pouco depois do início da temporada. Então, a gente falava, né, Gabriel vai ser o rookie com menos pressão esse ano, e ele continua sendo, porque para a Sauber, apesar de tudo, ainda é um ano de transição, mas ele tem que aproveitar essas oportunidades, tirar lições e continuar crescendo. Uma cagada dessa eu acho que não vai repetir de novo, a não ser que seja uma situação muito extrema. Temos aqui alguns chats. Rodolfo Pessoa dizendo, tá complicado as opiniões de vocês, comentaristas. Discorra, Rodolfo, você tá mais que convidado aqui no chat. A galera tá também liberada para divergir aqui, mas eu quero o fundamento aqui. Felipe, quer arrematar aí sobre Bortoleto? Vamos para Hülkenberg. Queria a sua manifestação sobre esses temas todos para que a gente dê aqui encaminhamento, porque hoje você viu muitas corridas de Nico Hülkenberg, mas quantos pódios o senhor viu na Fórmula 1? O mesmo que o meu filho caçula, né? Eu e o Joaquim temos o mesmo número. Vamos lá. De certa forma, é parecido com o que eu falei há 2 etapas, né? Muita gente me pergunta sobre o que o Bortoleto... Olha lá, um cara botou Bortoleto nível Latifi. Cara, isso eu acho que a turma que está escrevendo isso aí percebeu. Sabe quando você percebe que os Bortolovers se doem por isso? E você fica ofendendo, porque não faz nenhum sentido. Eu respeito aí quem botou o negócio do Latifi. O que eu penso do Bortoleto é o seguinte, vamos lá, vamos analisar não só o Bortoleto, mas voltando ao começo da minha reflexão aqui. É um comentário parecido com o que eu fiz há 2 etapas. Quando eu falei, para mim, o Bortoleto joga um campeonato parecido com o Hülkenberg. Quando você pega a classificação, ela matematicamente é constrangedora. Eu lembro que vocês fizeram um corte sobre isso, até muita gente entendeu que eu fiquei feliz. Quando eu vi o corte, falei, nossa, vão me matar, mas entenderam. A questão é a seguinte, o Bortoleto, não parem nessa frase na minha avaliação. O Bortoleto ontem fez um quali à frente do Hülkenberg. Aí alguém vai falar, o Hülkenberg foi terceiro e abandonou, não estou falando isso. O que eu estou falando é que em toda corrida, você pega treinos livres, quali, corrida, o Bortoleto e o Hülkenberg estão assim. O que quer dizer o Bortoleto tem uma performance, para quem tem telemetria, todos os dados, né, o database da Sauber, o Bortoleto faz um campeonato em faixas semelhantes ao Hülkenberg. Ponto. Isso posto, um tem 37 pontos, o outro 4. Continua sendo matematicamente constrangedor. Hoje só ficou mais constrangedor, matematicamente. Então quem pega aqui acha que é isso, tipo Latifi, o Sargent. Para mim não é. Para mim não é. Vamos lá. Mercedes. Russell versus Antonelli. Antonelli já fez pódio. O Antonelli está no colégio. Com 18 anos, o menino, acho que vai dar certo. Não estou falando. Mas ele não faz um campeonato de mesma faixa do Russell. Não faz. Quase na totalidade dos casos, o Russell está à frente
em corrida, à frente em quali. Quando ele está brigando por vitória, o Antonelli não está, tá? Quando ele está brigando por top 5 no quali, o Coisa não está, porque alguém pode falar, mas quando o Hulk está brigando por pontos, muitas vezes o Bortoleto não está. Ok, mas quando eles estão brigando por Q3, por Q2, os dois estão brigando. Você não sabe quem vai conseguir. Tá no quali, se você falar assim, uma Sauber passou para o Q2, só uma, não é Hülkenberg. Se você falar, uma Mercedes fez a pole, você não fala Antonelli. E aí, isso vale para outras. Eu já venho batendo muito na tecla que esse carro da Racing Bulls, para mim, é melhor do que sugere. Quando tinha o Tsunoda lá, a gente via isso. Agora, quando o Hadjar é nono, décimo, a gente fala, boa, Hadjar. Quem não garante que o melhor não estava em sexto, sétimo? Não tem essa questão. A gente está vendo o Berman tendo grandes momentos. Ontem foi oitavo, mas teve a punição. Mas, no geral, de pontos, o Ocon está melhor. O Berman eu acho que é um comparativo talvez parecido. Esse eu precisaria levantar com o Bortoleto. Porque o Ocon está melhor de pontos, mas a gente olha com lupa o campeonato da Sauber e menos com lupa o da Haas para saber se o Ocon versus Berman é uma equação parecida. Se o Gui tiver aí a matemática até de pontos de Ocon e Berman, por favor, que eu vou citar que são o Esteban Ocon é o 10º com 23 pontos, o Oliver Berman é o 18º com 6. O Ocon pontuou em 1, 2, 3, 4, 5 corridas e o Berman em 3. Então, tecnicamente, assim, é até menor, né, nesse sentido matemática, a diferença. De performance, eu vou ter que levantar um sessão por sessão dos dois, depois eu vou fazer isso ao longo da semana. Mas, cara, de qualquer forma, eu continuo achando, matematicamente, a diferença é constrangedora. Mas eu não vejo de performance. Eu não acho que um tá na prateleira... se você falar assim, para o ímpar, quem vai em corrida, eu acho que a tendência é o Hülkenberg levar mais vantagem do que o... Agora, hoje, é um elemento novo, uma corrida nova, um tipo de corrida nova para o Bortoleto. Quantas vezes o Hülkenberg... Teve uma corrida que o Hülkenberg estava para beliscar pódio, eu não me lembro, foi na Alemanha mesmo, não é? 2019, de Renault, isso mesmo. Pô, e era uma corrida meio assim também, não era? Molhada, seco. Exato, tinha aquela área de escape com o asfalto mais escorregadio. Isso, ele vai Aquela que o embora. Mercedes fez feio, né? Isso, essa mesmo. O Hülkenberg, o que aconteceu com o Hülkenberg? Foi merda. Por que eu tô resgatando isso? Porque olha a quilometragem que ele tem nesse tipo de condição. Putz, que o Bortoleto não tem. Agora, se ele não tivesse trocado o pneu na primeira, o que eu lamento é porque isso não nos permitiu o entendimento do que ele faria. Eu ainda acho que o Hülkenberg faria melhor, tá? Eu não acho que o Bortoleto seria pódio. Mas eu queria ver o que ele ia fazer.